Pessoal, boa tarde. O principal tema hoje é mostrar para vocês o que tem de inovador no mundo de inteligência artificial no segmento de visão computacional. Não sou melhor que ninguém, mas eu estou muito engajado nesse setor e o principal objetivo desse slide não é autoedificação. Só um segundo, pessoal. Só um segundo. Só um segundo, peraí. Por algum motivo... Poxa, pessoal, só um minuto. A apresentação não está correta. Peraí. Isso é porque eu testei antes. Tudo bem. Vamos lá. O principal objetivo dessa apresentação não é deixar todos especialistas em visão computacional. Entretanto, o foco é mostrar todas as novidades no setor de inteligência artificial na divisão de visão computacional. Esse slide deveria passar o meu currículo, mas também não é nada relevante. Isso porque eu testei anteriormente. Mas o principal ponto é que eu estou desde os 10 anos de idade, desde os 10, 11 anos de idade mexendo com tecnologia, não sou melhor que ninguém. Entretanto, eu tenho uma vasta experiência no setor. E essa experiência me fez entender que eu tenho uma obrigação de compartilhar conhecimentos com um único propósito, para que vocês não tenham que trilhar todo o caminho das pedras que eu trilhei até o presente momento. E também como embaixador OpenSUSE América Latina, Global Innovator Intel, membro do Conselho Intel, eu acabo tendo algumas informações privilegiadas e quando eu não estou violando o NDA, eu me vejo na obrigação de compartilhar com todos vocês, principalmente em virtude do setor do software livre. Poxa, pessoal, só um segundo. Uma coisa de errado aconteceu aqui. Perdão. Bom, agora vai. Desculpa, pessoal. Bom, o primeiro ponto é que eu sempre menciono, a visão computacional, ela é uma divisão da ciência que permite fazer as máquinas enxergarem. Esse é o principal foco. A visão computacional ela surgiu para que as máquinas consigam enxergar, indexar, classificar e extrair dados. E essa extração de dados pode ser em vídeos ou imagens. E cada vez mais, essa tarefa se tornou cada vez mais árdua no começo da década de 1990, na década de 90, justamente pelo custo computacional. Tá? Entretanto, existiam dois grandes impeditivos, o custo computacional e os complexos conceitos matemáticos de desenvolvimento e programação. Entretanto, isso mudou, pessoal. Isso daqui já não é mais uma grande verdade. Por quê? Porque, primeiramente, as máquinas evoluíram muito, tá? E não faz sentido mais nos aprofundar, quando nós estamos como mindset de produtividade, nós temos muitas linguagens de alto nível que hoje permite fazer isso de maneira muito fácil, muito simples. Entretanto, é um terreno muito escorregadio. Eu sugiro a todos vocês sempre entenderem o que tem por trás daquela simplicidade toda. Antes, para desenvolver um software de visão computacional, você escrevia 5.000, 20.000, 30.000 linhas. Hoje, em Python, com 30 linhas, você tem um software que faz inferência matemática de maneira muito fácil, muito pragmática. Tá? Claro que não faz sentido nós criarmos função de tangente, arcotangente, tangente hiperbólica, sigmoide, não faz sentido. Mas
também não faz sentido dizermos que somos desenvolvedores de solução de inteligência artificial e não saber para que serve a função cosseno, seno, cosseno, arco tangente. Então, assim, estamos fundamentados sempre a uma obrigatoriedade. E como eu sempre menciono, hoje é muito fácil dar um Ctrl+C, Ctrl+V na internet e colocar as coisas para funcionar. Então, existem os falsos deuses que vivem, que se sobressaem em cima de trabalhos de terceiros. Então, hoje, quebrando o mito, qualquer um está ao alcance de todos a inteligência artificial com visão computacional. A máquina, eu sempre uso esse vídeo, é um projeto do Vivo Linux, onde a máquina dá um Ctrl+C, um Ctrl+V muito melhor que nós. Você põe uma tag dentro do TXT, solicita o que você quer dentro dessa parte, dentro dessa tag, e ele já vai na internet e pega o melhor código, e quando não, faz um merge do mesmo. Existem já outras iniciativas com o OpenAI. Essas alternativas, elas já desenvolvem softwares melhor que nós. Existe um outro projeto, principalmente esse projeto do GitLab, existe um outro projeto também, que você vai solicitando os dados em tempo real numa caixa de texto, ele vai desenvolvendo software. Então, o que vai prevalecer é a criatividade humana, e não o dom de desenvolver um código. Claro que isso é relevante, mas cada vez mais isso se tornará uma commodity, tá? E quando nós falamos de inteligência artificial, quando nós falamos de inteligência artificial, não podemos deixar de mencionar o principal protagonista na visão computacional, que são as redes neurais convolucionais. A rede neural convolucional é um algoritmo de aprendizado profundo que permite obter na entrada imagens, seja de vídeo ou de foto, e a partir do momento ele atribui alguma importância ou pesos em diversos aspectos da imagem para localizar a imagem, objeto e o que foi treinado anteriormente. E quando nós falamos de redes neurais convolucionais, ela tem alguns desafios. O reconhecimento de imagem temos alguns desafios. Qual que é o problema proposto? Primeiro, o problema de classificação. Eu tenho uma imagem, dentro de uma imagem eu faço a classificação. Eu tenho um gato, um pedestre, um veículo. Nessa fase do problema de classificação, eu não estou preocupado em quantos objetos ou onde eles se encontram. Eu apenas estou classificando os objetos presentes na imagem. Após o problema de classificação, eu tenho o problema de localização. Aí sim, eu estou separando instâncias, em classes de objetos e colocando a coordenada inicial, final, largura e altura. Então, num exemplo hipotético aí, na imagem que estamos visualizando, temos um gato e ele está dentro daquela região que é delimitada pelo retângulo vermelho. E depois nós temos o problema de segmentação semântica. O problema de segmentação semântica, ele se limita a mostrar quais pixels pertencem a uma determinada instância de objetos. Tá? Ao passo que, depois que eu detectei o objeto e fiz a segmentação semântica, eu posso ter a segmentação de instâncias. Porque quando eu faço a segmentação semântica, eu consigo classificar que eu tenho cachorros, gatos, pedestres e agrupo tudo como uma única classe de objeto. Agora eu posso ter uma segmentação de instâncias que eu falo, olha, eu tenho o cachorro A, o cachorro B e o cachorro C. Então, eu estou segmentando dentro de uma classe de objetos as instâncias. Então, eu posso acompanhar o que um determinado objeto, o que o carro A, o carro B, o gatinho A, o gatinho B, qual o percurso que ele faz dentro do vídeo ao vivo. Então, quando nós falamos de visão computacional, nós praticamente estamos englobando esses problemas matemáticos, esses são os problemas propostos em visão computacional. E quando nós falamos de visão computacional, nós temos diversos frameworks, TensorFlow, Keras, Torque, CAF, CNTK1, CNTK2, tem YOLO, existem diversos frameworks. Um dos mais utilizados é o YOLO versão 4, embora já exista o YOLO R. O YOLO não é uma rede, tá? Às vezes até eu me caio
na armadilha de falar que o YOLO é a rede. Não, ele não é uma rede. Ele é um método de detecção que usa uma rede neural convolucional. Tá? Mas o YOLO, frente aos outros métodos e técnicas que estão no estado da arte também, tanto quanto o YOLO, como o FastRDCNN, por exemplo, que apresenta uma rápida predição, a principal vantagem do YOLO é que ele faz uma única passada na rede, uma única passada na imagem, perdão. E em virtude disso, a sua genialidade da técnica aplicada, ela permite ter o menor consumo e uma maior velocidade em diversos aspectos. Então, frente aos seus concorrentes que têm a mesma acurácia, o YOLO ganha num contexto de performance comparado aos seus concorrentes com a mesma acurácia. Para vocês entenderem, o YOLO versão 2, se eu tivesse se um carro autônomo dependesse apenas de visão computacional, na sua versão 2, muito provavelmente eu iria atropelar um pedestre, dependendo da estampa da camiseta. Com a evolução, o YOLO versão 3 já passou a ser menos, conseguiu, em alguns aspectos, já reconhecer sem ter intervenção da estampa, mas mesmo assim, nada promissor. Então, eu acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Ao passo de que o YOLO versão 4, o salto evolutivo foi tão grande que esse vídeo mostra claramente o quanto ele é assertivo na predição. Tá? A precisão, a acurácia, além de ele ser mais eficiente, ele é 2 vezes mais rápido frente ao concorrente que é eficiente DET. Então, essa é a parte muito importante. Tá? As redes neurais convolucionais vêm atingindo um estado da arte impressionante, uma acurácia impressionante no que tange identificação de objetos, tá? Não podemos misturar que a inteligência artificial realmente está sensacional. Não, estou falando único e exclusivamente de reconhecimento de objetos. E tão importante quanto isso, o YOLO era a última bolacha do pacote até então. Aí, quando você acha que já dominou uma tecnologia, vem aí o YOLO-R, que é uma rede unificada implícita de segmentação panóptica. O tema é meio estranho, mas vamos começar a desmistificar alguns termos matemáticos. Redes unificadas é justamente porque ela permite fazer uma classificação implícita, ou seja, a rede unificada ela permite ter diversos tipos de entrada, não somente imagem, pode ser texto e sons. A partir desse momento, além de não obrigatoriamente em virtude desses recursos de ser redes unificadas com vários tipos de entrada, a rede unificada ela permite, o YOLO-R permite, ela já está prevendo um reconhecimento implícito, que é não proposital. Então, quando eu olho para o computador, eu já reconheço o botão Power, o leitor de DVD, se existir, entre outros detalhes. Então, o reconhecimento implícito é justamente nesse sentido. E a segmentação panóptica, ela permite reconhecer muito a segmentação de todos os objetos de uma maneira muito eficaz. Então, além de eu fazer a segmentação semântica, eu sei todos os detalhes sobre toda a semântica desses objetos. Para vocês entenderem melhor o resultado final, o que será possível eu conseguir, por exemplo, eu fazendo a segmentação semântica e segmentação panóptica, eu posso transmitir o mesmo jogo para diferentes regiões do mundo com propagandas distintas nos painéis de jogo de futebol. Então, a aplicabilidade é imensa. Tá? E o ponto muito importante é que isso está cada vez mais acessível e não está precisando ter feitiçaria para as coisas funcionarem. Outro ponto importante é que quando nós falamos de computação de inteligência artificial, principalmente visão computacional, nós falamos de HPC. HPC, não interessa o tamanho da sua máquina, ela sempre vai exigir cada vez mais desempenho computacional. Ok. Sendo assim, nós temos que customizar, quando possível, a nossa aplicação para aquele hardware. Porque um i9 de 11ª, 12ª geração vai ter muito mais recursos primitivos primitivas de performance no processador comparado a um Core 2 Duo ou um i7 de 2010. E para isso,
nós temos que fazer compilações especiais usando todo o hardware, todos os recursos desse hardware. Graças a Deus, isso já não é tão complexo, porque existem tecnologias hoje de código aberto, já está no GitHub, que se chama OpenVino, que você pode atuar junto com a biblioteca OpenCV, que do mesmo jeito que quando nós falamos de banco de dados, nós lembramos das tecnologias Postgre, Oracle, Microsoft SQL, nós falamos de visão computacional, inevitavelmente nós lembramos de OpenCV. E dentro do OpenCV nós temos a tecnologia OpenVino, que acaba abstraindo todo esse trabalho que eu mencionei anteriormente de customização do binário com hardware. Ele vem com esse propósito. Tá? Hoje, isso significa o quê? Que um i5 de sexta geração, que não servia para nada, sem GPU, hoje nós já conseguimos fazer inferência matemática e processar inteligência artificial e visão computacional. O outro ponto importante é a computação na borda. Com tanta inteligência artificial, a gente não vai ter internet além do custo computacional da nuvem, a nuvem não é barata, mas também tem um preço justo, porque você não tem um preço de a manutenção, o TCO de infraestrutura, mas ela é um preço relativamente alto, por isso, principalmente quando lidamos com GPU, e não estou aqui para falar se é melhor colocation, cloud, claro que cloud tem escalabilidade e tudo mais, e o colocation você tem uma depreciação rápida do hardware. Mas o mundo caminhou para a nuvem de maneira muito assertiva, mas além de banda, imagina transmitir stream de vídeo em tempo real e toda a demanda que o mundo está solicitando por visão computacional. Então, você colocar a computação na borda, ela adianta muito e minimiza muito o processamento em cloud. Por exemplo, se eu estou pegando um empréstimo num varejo, numa rede de varejo, eu estou comprando a prazo no varejo, eu assino um documento, eu assino um contrato. Ao digitalizar esse contrato, eu posso aplicar inteligência artificial na borda, verificar se o contrato foi assinado corretamente, se pegou o nome do pai, da mãe e o CPF antes de mandar para a nuvem para processar o CR. E com isso nós minimizamos uma carga de trabalho workload em cloud e minimizando custos. O mercado, tanto a Google, a Intel, diversos players estão desenvolvendo pendrives, onde eu posso dar uma sobrecarga, uma sobrevida para algumas máquinas que não têm esse poder computacional. São TPUs e VPUs, são aceleradores de inteligência artificial. Na verdade, são aceleradores de inferências para alguns frameworks, YOLO, TensorFlow. Isso é muito bacana, pessoal. Tá? Como resultado desse tipo de iniciativa, esse pendrive que tem na imagem aqui tem um chip denominado Movidius. Uma comunidade de rádio aberta criou uma câmera 3D com esse acelerador de inferência matemática. Então, é uma câmera que processa inteligência artificial embarcada. Inteligência artificial com visão computacional embarcada. E isso é muito revolucionário, porque o seu tamanho é muito reduzido. Aqui tem apenas câmera 2D, ela é quase do tamanho de uma moeda, as que tem as câmeras de profundidade, ela é um pouquinho maior. Mas o ponto importante é algumas características. Primeiro, uma vez plugando ela na USB, eu tenho quase 0% de consumo de CPU. Então, todo o processamento fica embarcado na câmera. Tá? E a câmera só tem o trabalho de mandar as coordenadas do objeto localizado. Eu praticamente faço um deploy do meu modelo matemático para dentro da câmera. Então, eu falo assim, eu tenho um modelo para reconhecer pedestres, eu tenho um modelo para reconhecer veículos. Eu faço o upload disso para dentro da câmera, é um JSON, e a partir desse momento a câmera faz todo o trabalho, tendo 0% de processamento na CPU. Para vocês entenderem melhor o quanto isso vai ficar bacana, deixa eu dar uma acelerada no vídeo aqui, porque com o tempo, essa tecnologia já permite que não existe a necessidade de eu conhecer
desenvolvimento e apenas arrastando diagramas, criando diagramas de blocos, ligando os recursos, as propriedades desses blocos, eu consigo montar um software de visão computacional. E automaticamente já cria um script em Python, já faz o deploy para a câmera, sem eu conhecer, sem eu escrever uma linha de código. Isso é sensacional, pessoal. Então, isso é um grande salto evolutivo na humanidade e, o mais importante, tudo código aberto. Para vocês terem uma ideia do grande salto evolutivo, um computador de bordo para colocarmos nos veículos, aonde ele analisa a pista, verifica se vai ocorrer alguma colisão, se tem um pedestre, ele já dispara um alarme, ele via OBD2, ele analisa o estado do carro, se tiver algum problema no veículo, ele já fala para parar no próximo posto. Então, existe uma conectividade, tudo isso feito com aquela câmera, que por consequência utilizou o acelerador de inferência Movidius, que por consequência usa o OpenVINO, que por consequência usa o OpenCV. O mix de toda essa tecnologia open source derivou equipamentos como esse. Então, pessoal, hoje o futuro chegou e ele não está ao alcance de todos por ser de código aberto. Tão importante quanto isto, além de não ter que precisar não precisar ter o conhecimento de desenvolvimento, não ser necessário escrever uma linha de código, eu tenho as lojas de modelo matemáticos. Então, eu quero um modelo de IA para reconhecer a palma da mão, um modelo de IA para reconhecer pedestres ou bicicletas, um modelo de IA para reconhecer, para aplicar algoritmo de detecção de esqueleto. Então, existem, ou para reconhecer face, para reconhecer placas, para fazer o CR. Pessoal, é inacreditável o grau de facilidade e o quanto nós podemos usar a inteligência artificial a serviço da humanidade. No fim dessa palestra, eu darei alguns exemplos. Pegando o modelo de detecção de palma da mão, eu acho que o Covid mostrou que o contato físico com equipamentos não é uma boa prática, porque nós podemos propagar doenças transmissíveis por pele, por contato, né? Pela pele. Não só o Covid, como conjuntivite e outros. Teve um hospital que teve surto de conjuntivite com um leitor de pressão digital. Então, eu fiz uma prova de conceito onde você teria como operar um ATM sem tocar no touchscreen. Então, você poderia ter um terminal de consulta, onde apenas com a palma da mão você faria o contato em tempo real com a interface do sistema. Tá? Um outro exemplo bacana foi medir o distanciamento social utilizando tudo que a tecnologia pode proporcionar de melhor, 2D e 3D. Então, usando aquela câmera, a câmera de rádio aberto, com o acelerador de inferência matemática, eu usei o sensor 2D para localizar as pessoas e o sensor 3D para pegar a coordenada espacial 3D dos objetos e assim medindo o distanciamento social em tempo real. É fantástico, pessoal. E isso pode atribuir diversas aplicabilidades, não só o distanciamento social, mas eu acho que o principal objetivo é ser provocativo, no contexto de todas essas novidades que vêm surgindo. O grande desafio de IA é não gerar um overhead computacional exponencial em nuvem. Pois não? Desculpa, não ouvi? Bom, a carga computacional, eu acho que o principal desafio de IA é não gerar overhead computacional, pois hoje o que é cada vez mais complexo é os custos da GPU e o aumento da resolução da imagem. Eu fiquei impressionado com o celular que comprei para meu filho, que não é de última geração, mas também não é o mais depreciado. É um celular médio com uma resolução altíssima. Então, acho que os aceleradores de IA vão ajudar muito. Entretanto, se eu faço um software para CPU, para GPU, para TPU, eu gero um aprisionamento tecnológico. E nós não podemos cometer o mesmo erro que a humanidade cometeu com os sistemas COBOL. A gente fica com um legado tecnológico que não tem interoperabilidade e retrocompatibilidade. Para resolver esse problema,
a Intel teve uma grande iniciativa e lançou a tecnologia One API. One API é uma tecnologia que tem um propósito de revolucionário. Eu escrevo um software, eu vou rodar numa GPU NVIDIA, numa GPU Intel, numa GPU AMD, num acelerador FPGA. Não interessa o hardware. Eu escrevo um único software. É uma proposta muito audaciosa. Embora eu sou membro do Conselho Intel, dos entusiastas Intel, Inteligência Artificial e Global Innovator Intel, eu estou apresentando isso de maneira muito imparcial. E o propósito aqui, independente de ser feito pela Intel, é de código aberto. Ela roda em todas as plataformas, e não só em hardware Intel. Nunca tenho o objetivo da autoedificação, mas o principal propósito aqui é que eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro profissional certificado One API mundial, e eu não estou aqui me edificando como eu, Cabelo, primeiro, não. Um brasileiro, foi o primeiro certificado mundial da tecnologia One API. Então, o Brasil, é possível criar tecnologia, é possível tratar as coisas de maneira diferenciada. Então, a minha provocação aqui é que um brasileiro foi o primeiro, frente aos indianos, frente aos norte-americanos, frente aos chineses, frente a todo mundo, um brasileiro foi o primeiro a conseguir esse tipo de certificação. E a minha principal tarefa aqui é propagar essa tecnologia no Brasil para todos vocês, tá? Esse é o meu principal objetivo, não só o Brasil e a América Latina. Não é novidade para ninguém que a Intel vem batendo de frente aí com as suas placas de vídeo. Então, eu acho que o grande ponto importante é que quando eu tenho um computador que eu não tenho uma placa de vídeo dedicada, como da AMD ou da NVIDIA, eu tenho um computador mais modesto, no contexto de aceleração de inferência matemática ou para jogos. Entretanto, embora ele tenha um poder computacional menor, eu tenho um desempenho maior em termos de autonomia de energia. Então, a bateria dura mais, eu tenho uma eficiência energética melhor. Eu acho que a grande diferencial da Intel é que ela vai entrando nesse mercado mantendo uma eficiência energética bacana. Então, a geração Iris Xe da Intel, ela vem trazendo aí grandes resultados. Nós já temos a primeira versão, que é a placa dedicada da Intel, versão 1. Já existe a versão 2, que vai bater de frente com as RTX da NVIDIA. A NVIDIA, ela é inquestionavelmente o maior player de mercado em termos de aceleração, de cálculo de ponto flutuante, aceleração de inferência matemática. Então, assim, não estou aqui para falar que é o melhor ou o pior, estou falando que existem outras alternativas no mercado, isso quem beneficia somos apenas nós, consumidores. Quando existem essa concorrência mercadológica, é bom, é saudável até para o próprio mercado, para que o preço se torne mais acessível a todos. Existe também uma outra tecnologia em cloud, a Habana, onde eu vou conseguir obter... Hoje, se eu quero ter supercomputação, eu tenho um preço bem salgado com as NVIDIAs profissionais. Frente às NVIDIAs profissionais, que não é as NVIDIAs de joguinhos caras que eu coloco, estou falando de outro nível de game, nós teremos a tecnologia Habana. A Habana, ela vai trazer, baseado... Eu não posso, em termos de custo, eu estou falando o que está escrito no site da AWS e o que foi mencionado em alguns portais de informações da Intel e da AWS. Mas o custo vai ser reduzido de 30% a 20% com o mesmo desempenho. Quando eu volto a mencionar que a concorrência é bom, nesse contexto, eu não estou aqui para falar que é o melhor ou que é o pior, mesmo porque a tecnologia existe uma constante evolução. Eu posso estar medindo agora, de maneira pragmática, todos os concorrentes. Aí um está na versão 1, outro na versão 2, na versão 3, e o que está na versão 3 vai ganhar. Mas, inevitavelmente, passa um mês, o seu concorrente vai para a versão 4, então sempre existe essa briga de gato e rato, né? Essa constante briga pela evolução, que eu acho que não é o propósito de falar quem é a melhor ou pior tecnologia, tá? Outro ponto importante é que quando nós instalamos tem muitos softwares que são preparados apenas para API CUDA.
Eu trabalho com CUDA desde 2007, acho que o primeiro texto no Brasil escrito em CUDA, eu acho que fui eu que escrevi para o meu amigo Rafael da Linux Magazine. Creio eu. Texto oficial. Tudo isso para dizer que eu sou apaixonado pela NVIDIA também, por CUDA. E tem uma tecnologia que é denominada baseado no OneAPI, uma comunidade criou o Zeluda. O Zeluda ele foi feito para abstrair o CUDA. Eu quero rodar um projeto que foi feito para API CUDA, eu não tenho uma NVIDIA, eu pego esse software, compilo com o Zeluda. O Zeluda ele abstrai, claro que ele não vai ter o mesmo desempenho, mas ele trabalha com uma abstração do CUDA. Então o software acha que tem um CUDA com uma NVIDIA, na verdade você está rodando numa plataforma x86 convencional. Tá? Frente a essa alternativa, nós temos também o OneAPI, que permite pegar um código C escrito em CUDA e portar para um código x86, para CPU. Isso é fantástico. Imagina você pegar um código escrito para CUDA, para GPU, e de maneira mágica ele transformar esse código para x86, para CPU. Isso é revolucionário. Em muitos aspectos, isso dará grandes ganhos para a ciência. Também a NVIDIA também vem arrebentando no contexto de inteligência artificial e visão computacional, isso não é novidade. Nós temos o NVIDIA Tal. Eu fiquei fantástico, eu fiquei chocado com esse produto, com a facilidade no qual nós conseguimos desenvolver soluções de visão computacional. A NVIDIA vem cada vez se revolucionando cada vez mais num contexto de visão computacional e tornar isso acessível para todos. Porque até então você teria que ter um domínio muito grande sobre o CUDA. Teria que ter um domínio muito grande sobre a API em C, C++. Aí, claro que depois veio o Python para abstrair isso e tornar isso mais fácil, mas mesmo assim, era depressivo ter que fazer o CUDA rodar em sistemas operacionais Linux, principalmente quando era uma plataforma especial. Tinha que compilar kernel, aí uma determinada versão do CUDA não era compatível com o kernel que você estava utilizando. Isso vem se tornando cada vez mais fácil, mais prático, mais simples. Apenas arrastando o mouse e clicando botões, você já consegue criar soluções fantásticas para a indústria e para o varejo e para o mercado financeiro de visão computacional. Além do NVIDIA Tal, tem o NVIDIA AI on 5G, onde eu conecto tudo e todos simultaneamente. Eu tenho que ter de melhor da internet das coisas, de visão computacional, eu posso reconhecer um corpo e medir a temperatura daquele corpo. É fantástico, é fantástico. Bom, eu acho que para trabalharmos inteligência artificial, claro que nós temos lojas de modelo, nós temos toda uma facilidade que eu apresentei até o presente momento, mas nós temos que gerar nossos próprios modelos. Temos que ter autonomia também, não podemos gerar um aprisionamento. E o Super Annotate, ele gera ferramentas para trabalharmos de maneira muito fácil, muito intuitiva, a geração dos nossos próprios datasets. E isso permite que amplie cada vez mais a evolução da inteligência artificial. Nós temos uma flexibilidade enorme para criarmos os labels. Então, se eu quero reconhecer, para desenvolver hoje uma solução de supermercado inteligente, cara, é super tranquilo. Não existe mais aquela engenharia de foguete. A época de feitiçaria para essas coisas funcionarem foi na década de 90 e começo dos anos 2000. Cada vez mais as coisas estão simples para desenvolver, para fazerem, para criar. A máquina está tomando conta daquela tarefa, daquela parte que era árdua. Cada vez mais, hoje, nós apenas teremos que nos preocuparmos com a nossa... Desculpa, pessoal. Com a nossa criatividade. Tá? Não só o Super Annotate proporciona recursos de criação de modelo. Nós temos uma outra alternativa criada pela biblioteca OpenCV, que é a CEVAT. Ela tem o mesmo propósito, facilitar o desenvolvimento facilitar o desenvolvimento de criação de datasets. Então, eu acho que nós temos diversas alternativas. Nós temos o Super Annotate, o CEVAT
e outra alternativa, o VOT da Microsoft. Então, assim, alternativas existem várias e todas de código aberto. Quando nós falamos de computação na borda, nós temos um grande recurso impressionante que é o MediaPipe, desenvolvido pela Google. Ela é um framework fantástico para rodarmos em borda, onde ele usa o WebAssembler, ele otimiza o uso do TensorFlow. Para vocês terem uma ideia, está aqui um brinquedo que eu testei com o MediaPipe. Eu consigo, em tempo real, fazer inferência de detecção de esqueleto. Com a mão, eu posso detectar opções do sistema em tempo real, opção 1, 2, 3 e 4, 5. Eu posso criar interfaces bem intuitivas com gestos. Eu posso, por exemplo, desligar e ligar o áudio do sistema, eu apenas tocando no ouvido. Eu posso ligar e desligar a câmera tocando nos olhos, eu posso desligar e ligar o microfone tocando nos lábios. Então, é apenas uma questão de usarmos a imaginação, ok? O que vem acontecendo? Cada vez mais drones, celulares, pendrive vão ter esses aceleradores embarcados, proporcionando cada vez mais o processamento da inteligência artificial na borda, no celular, no computador, assim minimizando o uso em nuvem. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós temos câmeras 3D, onde eu utilizo essa câmera 3D, seja da Intel, seja o AK, ou a Zurich Kinect, onde eu posso, em tempo real, eu posso, em tempo real, sim, eu conecto a câmera e eu posso escalar privilégio dentro do sistema operacional Linux, utilizando essa câmera 3D processando biometria facial. Então, eu estou escalando o privilégio, eu estou solicitando o privilégio de root no sistema de superusuário, e a câmera 3D ajuda a comprovar a vida, o liveness, a prova de vida, e paralelamente processa a biometria. Então, quando eu escala privilégio, eu digito a senha, e junto à senha, ele fica avaliando o processamento da face. Eu posso colocar uma foto, um vídeo, que o sistema não será enganado, porque eu tenho um sistema robusto de processamento de prova de vida. E isso é muito bacana, porque isso aumenta a segurança em diversos aspectos. Eu posso usar para abrir cofre, residências, entre outros. Claro que nenhuma tecnologia é perfeita e nunca será, mas nós estamos chegando no estado da arte. Esse projeto, como colocou aqui, na hora que apareceu minha imagem, ele escalou o privilégio para root. Então, nesse projeto, eu estou publicando de código aberto, eu escrevi ele 100% open source, tá? E logo vou publicar ele no GitHub. Eu já tenho um projeto aberto no GitHub, só estou terminando algumas coisinhas feias, alguns erros que eu cometi, estou corrigindo para publicar no GitHub. Tá? A robótica ela vai se beneficiar muito com a visão computacional, os brinquedos serão inteligentes, ao ponto de que qualquer criança com programação orientada a blocos vai conseguir criar lógicas de visão computacional nos brinquedos. E isso vai fazer as crianças pensarem fora da caixa. Elas serão uma geração muito mais ágil que eu, muito mais ágil que nós. Então, eu acho que o grande passo evolutivo da humanidade é justamente ajudar a próxima geração a ser muito mais ágeis que a geração atual. Tá? A robótica vai se beneficiar e muito da visão computacional, porque quando nós colocamos esse acelerador de inferência matemática, né, nesses brinquedos, ele vai conseguir processar tudo em tempo real. De primeira mão, em 1 ou 2 semanas estou recebendo o brinquedo, o holograma já é possível. Com Raspberry Pi e com uma exibição de 100 imagens em posições diferentes, nós damos o efeito de holograma em tempo real. Então, já é possível nós efetuarmos conferência, igual nos filmes de ficção científica, nós podemos olhar, criarmos imagens holográficas. Então, quando eu olho do lado, assim, ó, você vê a lateral do objeto. É fantástico. Então, o holograma já é possível, já é uma realidade. Eu posso gerar isso com fotos,
em vários ângulos, e ele gera a imagem tridimensional, e eu olho naquele porta-retrato que apenas eu movendo o rosto, eu vejo a imagem em 3 dimensões. E isso é fantástico. Então, de primeira mão, um holograma estará disponível para todos nós. É uma primeira iniciativa da humanidade. Muitas coisas novas virão, aparecerão, mas eu estou cada vez mais animado com a evolução que nós estamos tendo em diversos aspectos. Então, de primeira mão, é uma novidade bacana, tá? E eu ainda colocarei códigos-fontes na internet de como produzir imagens holográficas. E vale a pena também mencionar que esse projeto funciona com diversos tipos de câmeras 2D e 3D, e isso que vai trazer um grande salto evolutivo. A segunda versão já é um holograma do tamanho de uma TV, e isso torna a coisa mais bacana ainda, e o que fica cada vez mais impressionante aonde chegaremos em termos de solução de visão computacional em tempo real. Outro ponto importante que eu estou pirando é aonde estamos chegando com a realidade virtual. O óculos, em tempo real, com o algoritmo de detecção de esqueleto, ele detecta a minha mão. Eu, dentro de um mundo virtual, coloco 8 monitores do meu sistema operacional Linux e começo a digitar. O óculos rastreia o meu teclado, ele projeta o meu teclado no mundo virtual, projeta minha mão em tempo real e eu começo a utilizar minha máquina dentro de um mundo virtual. Eu posso escolher o ambiente que eu quero, o som que eu quero, tudo isso em tempo real. Existe uma imersão ao ponto que eu fiquei impressionado. Eu começo a ficar espantado com o nível de criatividade e evolução que estamos chegando junto à realidade virtual e visão computacional. Porque se não fosse a visão computacional, não conseguiríamos rastrear em tempo real tudo isso, o teclado, e usar o computador, tudo isso em tempo real. Esse exemplo hipotético, eu projetei meu sistema operacional OpenSUSE, dentro do meu ambiente virtual, e eu opero ele normalmente, coloco quantos monitores eu quiser, eu posso aproximar, posso assistir um filme, posso me projetar dentro de uma sala de cinema, e eu acho isso muito, muito bacana, muito, muito criativo, muito evolutivo e sensacional em diversos aspectos. E o ponto mais importante é que o cérebro começa a acreditar que você está lá dentro. Essa é uma das coisas mais fantásticas. E claro que o vídeo não retrata o realismo. Ele não consegue retratar o realismo. Parece que é muito, muito, muito artificial a imagem, mas não. Quando você olha dentro do óculos, essas imagens são realistas. É muito bacana e eu fico praticamente impressionado aonde nós chegamos em diversos aspectos no contexto de realidade virtual junto à visão computacional. Deixa eu avançar um pouco aqui o vídeo para vocês verem um pouco mais dos recursos. Você pode, com a mão, acho que eu posso aproximar, apenas com o gesto da mão, eu posso aproximar o monitor. Então, eu tenho total autonomia para fazer diversas ações nesse mundo virtual. É impressionante, literalmente impressionante, tá? Impressionante aonde nós chegamos. Desculpa. Bom, eu acabei avançando demais. O outro ponto importante é que com câmeras 3D, existe um projeto Open 3D, que eu posso em tempo real mapear ambientes. E isso é sensacional em diversos aspectos. Porque a partir do momento que eu consigo mapear um ambiente, eu consigo fazer a leitura tridimensional e projetar isso num Blender de maneira realista. É muito bacana, pessoal. Eu fico louco quando eu vejo essas coisas. E tudo isso em código aberto no GitHub, tá? Então, processamento 3D para a parte de arquitetura é fantástico. Ok? Para provocar todos vocês, em 2009 e 2010, com um processador ARM de 200 MHz, que era utilizado praticamente no iPad, naqueles Palm PC,
eu fiz uma compilação própria para esse hardware, e com a biblioteca OpenCV, um drone de 2009 já conseguia controlar as 4 hélices, o leitor de ultrassom para ver altitude e rastrear o pinguim em tempo real. Então, pessoal, se em 2009 isso já era possível, imagina hoje, em pleno século 21, 2021. Então, no ano de 2021, imagina o que nós conseguimos fazer hoje. Isso é provocativo, isso já era possível em 2008, 2009, tá? Então, tenha isso sempre em mente. Usar a inteligência artificial a serviço da humanidade, na qualidade de vida do ser humano, não é o hospital ou casas inteligentes, é interoperabilidade interna e externa, é mundo inteligente. Monitorar fluxos externos, anomalia. Se existe uma colisão de 2 veículos, tem um pedestre presente na colisão desses veículos, já pega a geolocalização, a câmera inteligente, avisa o hospital inteligente com o drone leva os primeiros socorros até o local, que vai chegar muito antes que a ambulância. Faz o CR da leitura da placa e já avisa os parentes. Então, cara, nós temos que usar a tecnologia a serviço da humanidade. Podemos usar os leitores de cerebrais, atividades cerebrais, musculares, frequência cardíaca, para ver doenças, para estudar doenças degenerativas e não degenerativas, prever convulsões 1 hora antes. Existem muitas aplicabilidades, como protagonista do Bluetooth 5, Wi-Fi 6, IPv6. Existem diversos protagonistas que tornam isso uma realidade. No passado, em 2018, eu ganhei um prêmio da Intel, onde eu usei a visão computacional e inteligência artificial para combater a pornografia infantil. Então, eu detectava nudes, pegava a face desse nudes, se a face apresentava a estimativa de idade de menor de 18 anos, eu denunciava essa página para a Interpol ou para a polícia do país em questão. Tá? Se hoje eu tenho câmeras instaladas no aeroporto ou em qualquer lugar de grande fluxo, e eu perder meu filho, eu chego para o sistema e falo assim, ó, perdi meu filho, ele está de boneco, uma mochila e de bermuda e de camiseta. O sistema, em milissegundos, localiza meu filho com muita precisão, comparado a qualquer ser humano. Se um bandido pega uma criança, leva para dentro do banheiro, raspa a cabeça, troca de roupa e sai, o sistema pode disparar uma anomalia que um adulto entrou com uma criança com uma determinada característica e voltou com outra característica. Tá? Então, quando eu digo usar tecnologia a serviço da humanidade, é isso. Podemos monitorar acamados quando ele cai da cama, se ele precisa de socorro, nem todo mundo tem dinheiro para pagar enfermeiras para acamado. Podemos automatizar todas essas tarefas e trazer mais conforto para as pessoas doentes. Podemos detectar câncer de pele com o Raspberry Pi, com $120 a gente pode levar e um carregador de celular, podemos criar soluções de detecção de câncer de pele e chegar até onde médico e internet não pode chegar no norte do nosso país, norte e nordeste. Resultado, eliminação dos altos custos de máquina, máquinas virtuais em cloud, também não obrigar os altíssimos custos de GPU caríssimas e cada vez mais proporcionarmos tecnologia a serviço da humanidade. Pessoal, muito obrigado. Eu tive que dar uma acelerada aqui, desculpa o desconforto inicial lá, embora eu testei, alguma coisa aconteceu que eu não sei o que foi, depois eu vejo com mais calma. Eu sempre falo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando nós a evolução terá um grande passo quando ela entender que é colaborar melhor que competir, porque quando a gente colabora, a gente atrai amigos, quando a gente compete, a gente atrai inimigos. As minhas pesquisas estão no blog assuntonerd.com.br, artigos no Vivo Linux, dúvidas, sugestões, cabelo@opensuzy.org. Eu peço para vocês que qualquer crítica e sugestão, mandem e-mail para mim, envie via e-mail, só não vai falar que eu sou feio, isso não dá para melhorar, só com a crítica de vocês que eu consigo melhorar o meu trabalho. Muito obrigado, eu não sei se vai ter espaço para perguntas, mas aí fica aí com a produção do evento. Opa, obrigado, meu querido, show de bola, como sempre. A gente tem uns minutinhos ainda, então a gente pode aproveitar para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu já catei uma aqui.
dar os parabéns pela apresentação e a certificação OpenAPI. E a pergunta é a seguinte: o assistente de IA para GitHub para programação, né, que a gente viu recentemente, pode ser um passo para no futuro chegar em um assistente e pedir um sistema no lugar de código? Perfeitamente. A arte do desenvolvimento, se pegarmos dois sistemas, dois controles de estoque, cara, existe um padrão tão simples. Só muda a linguagem, o banco de dados, mas o propósito é o mesmo. E qual é o grande ponto importante? Já está comprovado que a inteligência artificial vai fazer software melhor, pelo menos bem melhor que eu. E isso não é assustador, porque o tempo que eu fico perdendo escrevendo um código ali, na verdade eu tenho que usar a imaginação. Eu vou ter que entender de desenvolvimento para pedir para a máquina criar o sistema. Eu vou ter que falar qual framework que eu quero, o porquê eu quero esse framework, como utilizá-lo, mas a máquina vai criar código sem erro. Eu acho que isso está muito, muito mais próximo do que eu imaginava. O OpenAI mostrou isso de maneira fantástica. Existem diversas iniciativas, inclusive duas do GitHub, no GitHub, que mostra o potencial dessa tecnologia. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, e aliás, eu acho que eu já vou aplicar a correção. Não é OpenAPI, é OpenAI, né? Isso. OpenAI ela é isso, OpenAI, exatamente. Certo. A dúvida é a seguinte: se o OpenAI pode ser usado em uma plataforma de terceiro, como, por exemplo, o NVIDIA Jetson, e essa pessoa já engatou uma segunda pergunta junto: qual é o nome da tecnologia dos hologramas? A tecnologia de holograma, depois eu passo o link. Na verdade, a tecnologia ela é um hardware que ela captura vários frames e exibe 100 frames de uma única vez, causando a sensação de holografia. Tá? O nome, eu não vou lembrar agora, eu passo o link para vocês. É um projeto que foi na Quick Start. Mas qual que é a pergunta da... Eu não sei o licenciamento da OpenAI. Não lembro. Eu sei assim que existiu muita confusão, houve muita polêmica justamente na aplicabilidade dessa tecnologia. Existe e ainda não foi equacionado. Eu não me preocupei com o licenciamento da OpenAI, porque a OpenAI ela está não só na vertical, ela está muito pautada na vertical de interpretação de linguagem natural. E o meu setor é visão computacional. Então, embora tenha uma divisão da OpenAI que trata visão computacional, mas o grande salto evolutivo dela está na interpretação de linguagem natural. Ok? Perfeito. Eu vou fazer mais duas perguntas, que é o tempo que nós temos, pessoal. Então, tem uma pergunta aqui que eu também quero saber. O que é isso na sua cabeça, Cabelo? Esse é um outro sensor muito bacana, que inclusive eu estou utilizando ele. Ele é um estimulador neural. Então, o que acontece? Existem técnicas para que você trate a depressão sem uso de drogas. E isso chama estimulação elétrica transcranial. Você faz estimulação elétrica no cérebro para que você combata a depressão. Entretanto, dependendo da área do cérebro que você utiliza, você pode estimular o seu cérebro para determinadas alternativas. Como não sei se vocês vão conseguir ler aqui, eu vou até desligar a luz aqui. Então, dependendo da área do cérebro que eu estimulo, eu posso estimular a área para ser mais criativa, para pensar fora da caixa, para acelerar o aprendizado e a concentração. Então, dependendo da área, existem áreas do cérebro que ela sendo estimulada por corrente elétrica, você acaba gerando você acaba turbinando o cérebro em alguns aspectos, tá? Mas isso só pode ser usado de meia hora ao dia, tá? É recomendação clínica. Mas isso, resumidamente, é estimulação transcraniana neural.
Perfeito. Uma última pergunta, então, se tem algum tipo de óculos próprio para usar na realidade virtual. Acredito que os óculos, a pessoa esteja se referindo a óculos, né? Eu acho assim, existe algumas alternativas óculos de realidade virtual, sim. Mas, cara, não me chama atenção. Claro, é legal, tudo, tal, mas eu igual aquele projeto da Google, que eu esqueci o nome agora. Mas tudo bem. Existem projetos, sim, que projetam a realidade aumentada na lente, mas esse que eu estou falando de realidade virtual é um capacete que você coloca na frente aqui, você tem uma imersão total. Existem diferenças daqueles óculos que tem realidade aumentada projetada na lente do óculos. Acho que era o Google Glass, similar ao Google Glass. Google Glass, Tem muitas isso. alternativas similares acontecendo simultaneamente, mas, por exemplo, muitas pessoas depois dos 40 usam óculos, então, poxa, existe uma parte. Tem gente que já nasce utilizando óculos, então é uma coisa relativa. Quando a gente fala óculos inteligentes, nós temos três. Primeiro, aqueles óculos de realidade virtual, ele é uma imersão, você tampa toda a visão, inclusive o do Facebook, ele é totalmente sem fio, é um dos que eu mais acho bacana, porque o fio incomoda um pouco, você sempre está preocupado em não arrastar o equipamento, porque a imersão é muito grande, eu acho que a ausência do fio é muito legal. Você tem os óculos inteligentes, como o da Amazon, que tem um Alexa no óculos, é denominado também uma vertical de óculos inteligente, e tem aqueles que projetam imagens na lente com realidade virtual. Então, tem vários. Seria prepotência da minha parte falar que eu conheço todos. Na verdade, está chegando no estado da arte esses equipamentos agora, mas todos são o mesmo princípio do Google Glass. Tá ok? Perfeito. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Bom demais ver você bem, ter você junto com a gente. E espero que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aí e sentar e bater aquele papo gostoso. Cara, obrigado demais por participar. E eu vou estar encerrando a gravação aqui agora. Eu que agradeço a todos e, novamente, críticas, sugestões,